E voltamos a falar sobre a viagem do presidente Lula à China e também aos Emirados Árabes. O presidente foi com a intenção de firmar acordos e continuar mantendo uma boa convivência. E para esse tema recebemos o José Niemeyer, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC no Rio de Janeiro. Bom dia, José. Vamos conversar aqui no Jornal da Manhã com a gente sobre... Tudo bem, Paulo? Tudo bem, bom dia para você. Bem. Vamos conversar sobre esse assunto. Quais as análises que você consegue fazer sobre esses acordos firmados pelo presidente Lula? Paulo, os acordos foram bons do ponto de vista comercial, de cooperação econômica. É importante deixar claro para o assinante da Jovem Pan que uma coisa é comércio exterior, a outra é cooperação econômica. Comércio exterior é quando você exporta, importa. E o Brasil exporta muitos produtos minerais e agrícolas para a China. E cooperação econômica é quando você pressupõe uma agenda de médio e longo prazo de investimentos diretos do país, no caso a China, aqui no Brasil. Então, nesse sentido, foi tudo muito bem. Agora, é uma visita que não poderia deixar de ter um caráter muito político, né? E eu tenho a impressão, e vou falar nessa ordem, que o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula, eles reafirmaram uma agenda política numa perspectiva talvez um pouquinho exagerada. Perfeito. Vitor Brown. Por que você considera exagerada, professor? Oi, Vitor, como vai você? Bom dia. Vitor, é o seguinte, o sistema internacional, ele é formado por agentes que são os estados, ou às vezes grupos de agentes, como por exemplo a União Europeia, com bloco de integração. Os estados têm um poder relativo. Quando você tem um estado muito proeminente, como foi a posição norte-americana pós-Segunda Guerra e pós-fim da Guerra Fria, logo depois, criando um sistema que nós chamávamos na época de unimultipolar, só com um polo quase hegemônico, eu não diria hegemônico, quase hegemônico, novas potências começaram a surgir no sistema e a ganhar ascensão no sistema para questionar aquela potência que tinha uma posição quase hegemônica. É o dilema de Tucídides, é o grande historiador grego, que quando Esparta tinha um movimento de ascensão, Atenas se colocava e vice-versa. A China se colocou nos últimos 30 anos, 40 anos, vem se colocando como a potência que vai competir com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos últimos 40 anos, pós o fim da Guerra Fria, passou por vários problemas. Crise econômica, problemas fiscais muito graves, financiamento do balanço de pagamentos norte-americano, questões mesmo ideológicas, priorização da política interna com relação à política externa, que é o que ocorreu no governo Trump. Às vezes, uma falta de ação, por exemplo, no conflito da Líbia e no conflito da Síria até agora. Então, os Estados Unidos vêm percebendo seu poder sendo questionado pela China, por outras potências em ascensão e pelo próprio sistema internacional, visto o sistema como uma variável de análise. É um sistema cada vez mais contraído, competitivo e fragmentado, por mais interessante que isso possa parecer, né? Porque fragmentado e competitivo, pois você tem mais potências buscando a ascensão no sistema e, ao mesmo tempo, muito fragmentado. Nós temos o que eu chamo hoje de um multilateralismo capenga no sistema internacional. Tudo isso faz com que os Estados Unidos tenham uma posição relativa, comparado aos últimos 80 anos, 90 anos, podemos chegar até o pós-Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos da América detinha 35% do PIB internacional. Os Estados Unidos têm uma posição, do ponto de vista relativo, com relação aos outros agentes, mais enfraquecida. Mas os Estados Unidos são, Vitor, o nosso parceiro estratégico nas três Américas. Nem vou dizer do acordo de cooperação, que é o TIAR de 1947, nem vou falar dele, mas os Estados Unidos são os nossos parceiros estratégicos. Então, eu acho que nessa visita, o presidente Lula deixar muito reafirmado, ou a assessoria internacional do presidente Lula, que aí está ligado ao partido, deixar muito reafirmada essa visão de que os Estados Unidos está perdendo o poder relativo e que o Brasil vai se aproximar de uma outra potência que ganha poder relativo, pode parecer interessante como case de política externa, mas é uma ação complicada do ponto de vista do jogo do poder.
Perfeito. Professor, na sua análise sobre esses acordos, qual que é a pauta mais sensível aqui para o Brasil? Foram discutidos aí pontos como a tecnologia 6G, também o satélite aí para a Amazônia. O que você acredita que seja mais importante para nós? Vejo aqui também o Trindade. Bom dia, Trindade. Dentro dos estudos estratégicos, a questão da tecnologia cada vez mais ganha um aspecto muito relevante, principalmente quando nós tratamos da guerra, né? Mesmo a guerra, na minha visão, como estudioso da guerra, a guerra ainda sendo um fenômeno que tem ações e dinâmicas tradicionais, vide a guerra na Ucrânia, que é uma guerra que parece uma guerra ocorrendo na Segunda Guerra Mundial, a questão da invasão, da dominação. Mesmo assim, a guerra vem acoplando a ela, como os vários processos econômicos, por exemplo, vem acoplando cada vez mais tecnologia. Os acordos ligados à tecnologia, então, se tornam mais sensíveis para o campo dos estudos estratégicos e, por conseguinte, para a análise da guerra e a dinâmica da guerra. Tenho a impressão que o presidente Lula investir em acordos que envolvam tecnologia é muito positivo para o campo econômico, não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Mas esses acordos sempre têm um caráter que nós chamamos em estudos estratégicos de dual. Eles servem ao meio civil, empresarial, da sociedade, mas podem servir também ao mundo militar, à dinâmica militar. Então, isso me parece muito sensível e tem que ser sempre muito explicado. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Perfeito, muito bom dia, professor Niemeyer. Professor, eu disse agora há pouco mais ou menos o que o senhor falou aí sobre esse lado político, né, e ideológico desta viagem. Isso provocou uma ciumeira danada. Dizia o governador de Pernambuco, né, Miguel Arraes, que o pior ciúme é o ciúme de homem, né? Então, assim, há uma ciumeira danada de Lula. Mas hoje a China é nosso parceiro, mais 300 bilhões de importação e 200 e poucos bilhões, quer dizer, fica um saldo positivo para o Brasil de mais de 60 bilhões de dólares, né? Mas a minha pergunta, professor, é uma pergunta que eu tenho insistido muito, parece que fala-se muito pouco sobre isso. Por aqui eu converso com pessoas que dizem que a China já é a primeira potência do mundo. O senhor citou aí esse bem-querer americano no mundo, que a China não é igual e o poderio bélico, mas aqui dizem que a China já é a primeira grande potência do mundo. O senhor concorda? Tem algumas medidas de produto interno bruto, de produto nacional bruto, outras medidas no campo da macroeconomia que já apontam para alguns especialistas a China como já tendo ultrapassado os Estados Unidos. Os países estão ultrapassando os outros, né? A Índia vem ultrapassando agora, acabou de ultrapassar a China no quesito de população. Parece que a China, sim, tem, em alguns cálculos de variáveis macroeconômicas, ultrapassado os Estados Unidos, de contas nacionais, como a gente chama. Trindade, também queria mencionar algo importante, você acabou mencionando quando você falou da questão ideológica. Eu volto a insistir na minha questão. Essa viagem, ela é preparada a partir da cabeça do presidente Lula ou ela é preparada a partir de uma agenda do Partido dos Trabalhadores? Isso me parece um ponto muito importante para a gente discutir. Como também eu poderia perguntar, essa agenda tem a ver com a cabeça de Haddad? A maneira que essa visita foi organizada tem a ver com a agenda de Haddad? Porque eu tenho insistido isso, inclusive aqui na Jovem Pan, acho que tem uma agenda diferente do partido e de outros membros do partido, né? Professor, fica aí que a gente vai continuar... Eu acho que congelou é impressionante. Pode falar, Zé, por favor. Eu dizia que a sua sensibilidade é muito forte. É impressionante como isso faz sim a diferença, né? Acho que nós estamos com um probleminha de delay. Mas eu ia dizendo que... Pode falar, Zé. Essa visita, a agenda programada faz a diferença da visita. E ela foi programada por vários setores do governo, inclusive o PT.
Para se ter uma ideia, até o João Pedro Stedley está lá, para se ter uma ideia. Mas tem também uma equipe forte, uma comitiva muito grande. Uma equipe forte também do Ministério da Agricultura e também empresários da área industrial e da área de telecomunicações, ou seja, a tentativa foi de levar uma super comitiva, e é a segunda comitiva que vai. Então, o senhor tem razão, a forma como a viagem é preparada faz toda a diferença. É isso que provocou, professor, esses ciúmes internacionais, e é uma viagem que está sendo comentada por vários países, viu? Trindade, você está me ouvindo? Porque a imagem congelou. Você está me ouvindo? Está no ar, professor, perfeitamente. A gente ouve. A imagem às vezes trava um pouquinho, mas pode continuar que o áudio está perfeito. Perfeito. São coisas da tecnologia. Bem, Isso. É uma viagem que traz ciúmes não apenas com relação aos Estados Unidos, mas ela traz ciúmes, Trindade, com relação também ao relacionamento Brasil e países europeus. Porque a União Europeia vive também uma competição muito grande entre França e Alemanha, né? Então, o Brasil se aproximando da China, ele dá um recado também para esses países da Europa. Muitos deles próximos dos Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, outros que querem pelo menos uma independência do ponto de vista econômico, como é o caso da França, como é o caso cada vez mais da Alemanha. Então, a movimentação do Brasil, por mais que o Brasil não seja um país, Trindade, se você me permite dizer, vou dizer algo forte, o Brasil não é um país relevante nas relações internacionais. Ponto. Não é um país relevante. O país relevante é aquele país que muda o sistema internacional a partir da sua ação, seja econômica, militar, cultural, estratégica, diplomática nas Nações Unidas. Então, isso é importante que o assinante da Jovem Pan trabalhe conosco aqui. Não é um país relevante para as relações internacionais, é uma potência regional relevante para uma sub-área do sistema, que é o continente sul-americano. A ele é muito relevante. Aliás, Trindade, essa é uma contradição que nos acompanha desde sempre e deve acompanhar no futuro. Sermos pouco relevantes no sistema internacional e muito relevantes na América do Sul, ou nas Américas, ou mais relevantes nas Américas. Abaixo do Rio Grande não tem para ninguém, só o Brasil, né? Estados Unidos e Brasil. Bem, colocado isso, o Brasil não sendo tão relevante assim, o Brasil precisa ter um certo cuidado ao se movimentar. Política externa não é agenda de política interna, Trindade, que você tão bem conhece. Na política interna, Trindade, você pode fazer até revolução, para lá ou para cá. Até isso pode fazer. No sistema internacional, Trindade, não é possível fazer a revolução. É ingenuidade alguém achar, seja o partido, ou lideranças, ou agentes políticos do PT, que eles vão mudar a lógica do poder internacional a partir de uma ação do Brasil. É claro que o Brasil tem que ter a sua autonomia relativa, a sua agenda também de poder no campo da política externa. Durante o governo Bolsonaro, essa agenda ficou muito, muito de lado, num caráter, pensando ela mais de forma clara. Agora estão tentando retomar essa agenda, mas essa agenda, Trindade, não pode de uma hora para outra passar de algo muito, muito incipiente para algo muito determinante, porque o sistema internacional, como vocês sabem, é formado por estados soberanos e independentes, né? E vivemos um momento de guerra no centro da Europa, um momento gravíssimo das relações internacionais, inclusive com possibilidade de escalar o conflito e se transformar num conflito, acho difícil, já deixo claro, mas um conflito até de caracterização nuclear. Então, eu acho que é um cenário internacional muito fluido, fragmentado, competitivo e, ao mesmo tempo, contraído. Por quê, Trindade? Porque os países ainda estão muito preocupados com a política interna. Então, é um cenário internacional muito estranho, muito estranho. Nesse cenário internacional estranho, nós devemos ter muito cuidado. Professor, eu penso que o senhor fique com a gente aqui no Jornal da Manhã. A gente vai continuar repercutindo essa agenda do presidente Lula, essa ordem aí, se a ordem do fator altera o produto em relação a cada viagem que ele tem feito, porque o presidente Lula já está nos Emirados Árabes Unidos e vai participar ainda nesta manhã de uma cerimônia de boas-vindas ao país. Yasmin Costa, qual a agenda completa do presidente no país árabe? Yasmin, bom dia para você, diretamente de Brasília, atualizando a gente sobre essa agenda de Lula.
Bom dia para você também, Paula, para o Vitor, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. O presidente Lula chegou aos Emirados Árabes Unidos hoje de manhã. Vamos atualizar pelo horário de Brasília. Às 7h15 da manhã, ele desembarcou nos Emirados Árabes Unidos e daqui a pouco, como você bem disse, tem a cerimônia oficial de recepção e, na sequência, ele tem ali um encontro com o presidente dos Emirados Árabes Unidos. Nessa agenda, eles devem tratar principalmente de acordos comerciais, investimentos bilaterais e também da questão relacionada ao meio ambiente, já que os Emirados Árabes vão sediar em dezembro deste ano a COP28 e o Brasil apresentou a candidatura para sediar a COP30 em 2025. Além disso, essa questão comercial com os Emirados Árabes, a questão comercial Brasil e Emirados Árabes é muito importante para o governo brasileiro. Isso porque, segundo informações do próprio governo, no ano passado, essa movimentação, essa relação bilateral movimentou 6 bilhões de dólares, uma alta de 74%. Com relação a 2021, os produtos agropecuários brasileiros respondem por quase 60% de toda a exportação aos Emirados Árabes Unidos. E, além disso, segundo o governo brasileiro, o país, os Emirados Árabes, são os maiores investidores do Oriente Médio aqui no Brasil, com um volume de aporte de quase 10 bilhões de dólares no total aí dessas negociações. Por isso, essa conversa aí do presidente brasileiro com o presidente dos Emirados Árabes é julgada pelo governo brasileiro muito importante para estreitar ainda mais esses laços. Yasmin, em relação à agenda anterior, Lula tratou da relação do Brasil com a China e dos problemas que isso poderia gerar com os Estados Unidos. O que disse o presidente? Pois é, Paula, antes de sair, na saída lá da China, no embarque aí para os Emirados Árabes, o presidente brasileiro foi questionado se essa viagem aí à China não poderia causar algum desgaste na relação entre Brasil e Estados Unidos, já que China e Estados Unidos, elas têm ali acirrada uma competição envolvendo questões comerciais, principalmente uma disputa ali histórica. E o presidente brasileiro disse que não, que o Brasil está aberto para fazer negócio com todos os países e que não vai abrir mão, que vai permanecer aí com essa postura. A gente, inclusive, separou esse trechinho da fala do presidente da República na saída do hotel lá na China. Vamos acompanhar. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando eu venho conversar com a China, eu também não estou preocupado com o que os Estados Unidos estão pensando. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil. É assim que faz os Estados Unidos, é assim que faz a China e é assim que fazem todos os países. Cada um negocia em defesa da sua soberania e da melhoria de vida do seu povo. Foi isso que eu vim fazer aqui. Saio daqui muito satisfeito e tenho certeza que a nossa relação com a China não é necessariamente, capaz de criar nenhum arranhão com os Estados Unidos. Vale lembrar, né, essa agenda internacional do presidente Lula foi muito falada durante a campanha. É a segunda viagem, grande viagem que ele faz para esses países aí, e ele deve intensificar nos próximos meses. Já tem a agenda marcada do presidente da República, que quer estreitar esses laços internacionais do governo brasileiro. Volto com vocês. Era uma agenda esperada mesmo. Yasmin Costa falando de Brasília, e já chamo o Zé Maria para a gente... Professor, voltou com a gente também, o professor está aí, professor Niemeyer. Então, vou passar primeiro para o professor José Niemeyer para a gente repercutir isso que o senhor estava falando, professor. O senhor estava comentando justamente sobre essa ordem em relação às viagens. O que o senhor acha agora dessa viagem de Lula aos Emirados Árabes Unidos? Tem uma ordem aí? Primeiro, o presidente Lula começou indo aos países vizinhos. O que o senhor acha em relação a essas viagens? Olha, Paulo, eu não lembro do ditado, sombra e água fresca, canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Quer dizer, uma noite de sono, uma viagem conversando com a assessoria, fez bem ao presidente Lula. Ele já faz uma declaração mais amena, né? Menos intempestuosa, assim, de intempeste mesmo, né? Como ele vinha fazendo em algumas questões. Por exemplo, quando falou também do dólar, a gente mencionou da substituição do dólar como moeda internacional. Isso é um processo dentro da lógica das finanças internacionais muito difícil, né? Quem estuda finanças internacionais sabe disso. É complicado você mudar esse padrão de conversão de moedas, isso afeta o comércio exterior, investimento direto. Bem,
Mas isso pode até ser que ocorra no futuro. Parece que os BRICS querem ter uma agenda sobre isso. Mas o Lula parece que diminuiu o caráter mais assim... Parece que quando ele sai da China, ele muda o discurso. Teve um tempo para pensar, para a assessoria conversar. Essa viagem, com relação aos países árabes, ela tem um outro papel, né? Que é o papel do Brasil ser cada vez mais um país muito relevante com relação à oferta de energia. E essa viagem aos países árabes tem a ver com isso, parcerias, não vou dizer diretamente no campo do petróleo, mas parcerias que possam trazer investimento direto no Brasil, que o Brasil possa aumentar seu leque de exportações. Eu acho boa a viagem no Oriente Médio. Eu só espero, né, mais uma vez, naquela perspectiva que eu estava comentando aqui, eu só espero que o presidente Lula não acredite e fique o tempo todo mencionando que vai intermediar a relação conflituosa, historicamente conflituosa, entre Israel e Palestina, entendeu? Esse tipo de colocação, de levar a agenda de política externa a um caráter quase messiânico, eu acho que combina muito pouco com o ambiente internacional contraído, fragmentado e competitivo. Agora, professor, e olhando como um todo a agenda da política externa brasileira, o que é que o senhor depreende desses primeiros movimentos, né? Só o início do governo, né? Temos pouco mais de 100 dias, né? A data foi comemorada essa semana, mas já teve acenos importantes na política externa brasileira. O Brasil já retomou relações diplomáticas com Cuba, o governo já manifestou a intenção também de reabrir a representação diplomática na Venezuela, se recusou a assinar o documento da ONU que repudia as violações a direitos humanos na Nicarágua. Teve o episódio com a aproximação da costa brasileira de embarcações do Irã, ou seja, acenos a regimes ditatoriais e, em geral, regimes de esquerda, alinhados politicamente, ideologicamente ao presidente Lula. O que é que o senhor depreende dessa agenda de política internacional do presidente Lula nesse início de mandato, professor? Vitor, no primeiro mandato do presidente Lula, desculpe o barulho aqui, no primeiro mandato do presidente Lula, eu escrevi um artigo dizia que a política externa do governo Lula tinha 3 políticas externas, na verdade. Tinha a de Lula, como uma liderança que surgia e que também queria ganhar destaque no cenário internacional, né? Poderia ser secretário-geral da ONU. Lula tinha uma agenda própria no campo da política externa. Tinha uma segunda política externa, que era do Partido dos Trabalhadores, que ela tinha um caráter ideológico, ela tinha um caráter mais assim, proativo, nesse sentido das ideias, né? E das ideologias, e tinha aí a política externa do Itamaraty, como terceira política externa. Eu digo que nesta terceira administração, isso permanece. Tem uma política externa de Lula, uma política externa do PT e uma política externa do Itamaraty. Estou fazendo uma crítica. Todos os fatos que você colocou aqui, Vitor, você foi muito cirúrgico, são fatos críticos, eu concordo. Há fatos muito positivos também. O Brasil voltar a fazer parte de tratados de controle com relação a desmatamento, meio ambiente, o Brasil tem uma postura cada vez mais de afirmar a paz. Quer dizer, além desses pontos que você colocou, que são pontos realmente que ocorreram e são negativos, tem pontos positivos. Mas eu quero voltar a essa questão do terceiro mandato, Trindade, porque no terceiro mandato, terceiro mandato, Trindade. Você conhece a ciência política como ninguém. E no terceiro mandato, a liderança e aí os grupos que apoiam a liderança estão mais frágeis. Então, simples assim. Isso repercute tanto em política interna como em política externa. Agora, eu espero que na política externa, que é um contexto onde não dá para fazer, como eu disse, mudanças bruscas, porque quando se faz mudanças bruscas na política externa, o custo é alto, porque o custo é a soberania do Estado, o custo é a hipótese de conflito, o custo são as sanções, o custo no limite é a guerra. E não estou falando do Brasil, estou falando do sistema internacional como variável, né, como objeto de análise. Lá nós temos que ter mais cuidado. Dentro do Estado, na política interna, nós temos um espaço enorme para fazer políticas variadas. Com relação às duas políticas de Estado, a externa e a de defesa, nós temos que tomar muito cuidado, Trindade. E eu espero que o governo Lula, que para mim é um governo, sim, de transição, visando 2026, eu espero que o governo Lula mantenha uma agenda, principalmente, de responsabilidade com relação ao sistema internacional, como eu imagino que queira fazer, e que tome cuidado nos detalhes que estão
aparecendo no sistema. E esses detalhes, eu acho que muitas vezes não dizem respeito ao Brasil. O Brasil pode participar, deve participar, mas com muito cuidado. E a gente vai ficar de olho em relação a essas próximas agendas de Lula sobre as viagens internacionais deste momento que o presidente tem feito. Nós conversamos com o professor José Niemeyer, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, obrigada pela sua participação. Espero encontrá-lo novamente aqui no Jornal da Manhã. Vitor, um abraço a você, um abraço ao Trindade, que eu ainda não tinha conversado. Um grande abraço e um abraço à querida Paula. Fiquem bem, um bom final de semana e um alô e um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Obrigado, professor. Tchau.